Na semana passada, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, deu uma entrevista a Roberto Cabrini. Claro, polêmicas, todos os bastidores relativos à sua passagem no ministério foram abordados. E em determinado momento, ele falou algo... Dá uma olhada. Até que ponto o mundo poderia ter evitado, a China poderia ter tido um código sanitário melhor e a gente não teria tido nem o vírus. De tempos em tempos isso ocorre. E isso ocorre ali naquela Península Asiática com mais frequência, mas isso pode acontecer aqui no Brasil. E aí, vamos saber um pouquinho mais dessa história? Eu sou o Ricardo Laurino e você está assistindo ao Momento VEG. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Já sabe, né? Se inscreve, compartilha, deixa seu like, deixa o sininho das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo aqui. Já dei o recado rapidinho, vamos lá pro vídeo. Bom, gente, é fato que o vírus veio e mudou o mundo inteiro, né? Seja lá o que você acredita, como você lida com a questão, principalmente aqui no Brasil, todas as polêmicas, o fato é que esse vírus está trazendo uma nova realidade para todos nós. E nessa entrevista, o ministro que, digamos assim, recebeu o vírus aqui no Brasil, né? Ele era o ministro na época, falou sobre vários assuntos e em determinado momento o Cabrini perguntou relativo ao e aí? Como é que isso aconteceu? Da onde veio? Como que a gente pode lidar com tudo isso? E aí você já sabe, né? Vamos lá ouvir. Até que ponto o mundo poderia ter evitado, a China poderia ter tido um código sanitário melhor e a gente não teria tido nem o vírus. Essa pergunta é uma pergunta impossível de ser respondida. Como eu volto a lhe dizer, o vírus é um fato. E o fato é que nós vamos ter que... O que não é fato é a origem dele, que é alvo de muita discussão. Aí a ciência vai atrás disso. Para a sua visão, até aqui? Pode ter certeza que a ciência vai decifrar isso com o tempo. Veio do morcego? Foi um acidente de laboratório? Ou uma teoria da conspiração? Teoria da algumas conspiração, pessoas defendem. né? Já vi de tudo. O senhor está propenso a acreditar em quê? Olha, até o momento, de tempos em tempos, a gente tem mutação viral na história, né? A famosa gripe espanhola, que todo mundo está falando, era uma mutação viral. Tivemos a gripe asiática, tivemos MERS, tivemos H1N1. De tempos em tempos isso ocorre. E isso ocorre ali naquela Península Asiática com mais frequência. Mas isso pode acontecer aqui no Brasil. Nós temos aí, por exemplo, você pega um estado como Santa Catarina, olha o tamanho, são pequenas propriedades, criação de porcos, aviários, numa quantidade muito grande. O Brasil é o maior exportador de aves, porcos, bovinos. Então nada impede de surgir um vírus novo dentro do Brasil e de repente o Brasil sofrer a mesma discriminação, a mesma desconfiança que a China está... Vamos lá, gente. 3 pontos que eu quero comentar com vocês. Primeiro, ele fala sobre a China, né? Sobre ter começado lá, eles de repente deveriam ter tido sistemas ali sanitários mais confiáveis, né? Mais seguros. E isso eu quero puxar para um assunto que eu vejo muita gente comentando. Esses chineses, algo quase que uma xenofobia em relação ao povo chinês. O que a gente deve pensar bem, porque nós estamos inseridos em culturas específicas. Os chineses têm as deles. O que a gente precisa avaliar é o que está acontecendo e estimular países, ou mesmo regiões, ou mesmo o mundo inteiro que mude a sua forma de lidar com as coisas. Isso pensando só na questão do vírus e desse problema específico. O segundo ponto é o que ele comentou, o vírus realmente é um fato e a gente vai ter que lidar com ele. E principalmente a questão de ser um fato é a gente avaliar o porquê disso ter acontecido, né? O que a gente pode fazer para reduzir a possibilidade desses vírus ou mesmo de outros males que nós humanos, de repente, por nossas culturas, por nossos processos de produção, de alimento, de medicamento, ou seja lá do que for, o que esses processos podem trazer de riscos para nós. Porque muitas vezes aquilo que a gente acredita que está trazendo um bem, está fazendo algo interessante, poderia ser feito de outra forma e ter resultados mais seguros. E a terceira coisa completa essa segunda principalmente e faz uma referência à primeira. Horas, a gente tem que pensar em porquê desses vírus surgirem. Ele citou várias doenças e que a ONU já desde 2013 comenta que mais de 70% das doenças modernas, que essas potenciais pandemias que surgiram como o coronavírus, mas outras que vieram, né, como a gripe aviária, como a gripe suína, elas surgem principalmente da nossa relação com os animais.
muita gente diz assim, ah, mas é porque lá foi o morcego, o Cabrini até comentou, né? Foi o morcego, foi o pangolim. Isso é uma forma de distanciar a questão do nosso dia a dia, da nossa cultura. E o Mandetta, de forma bem tranquila, comentou, olha, mas isso pode acontecer aqui no Brasil. E cita onde isso pode ocorrer. Veja, ele não comentou que isso pode sair de uma plantação X ou Y, não. São nas criações de animais. Ah, mas se tiver um modelo sanitário mais seguro, tal, você talvez reduza o problema, mas você ainda tem grande potencial de desenvolvimento dessas pandemias. É claro, por quê? Porque os vírus que estão ali transitando entre os animais têm uma facilidade maior de pularem para os seres humanos, porque são organismos muito parecidos. Esse contato próximo e essa forma terrível que isso piora, né? O próprio Mandetta comenta rapidinho da forma de vários animais amontoados. Isso faz com que haja um ambiente propício para que esse vírus pule para os seres humanos. Então a questão é o quê? Ah, quem come carne, quem consome esses produtos, está ajudando, são do mal. Não dá para a gente colocar dessa forma, porque exatamente a gente tem que entender a cultura que nós estamos inseridos. Mas mais do que isso, é a gente entender que a gente pode mudar a nossa cultura. E aí vem uma grande questão. É da nossa capacidade de parar, avaliar e poder transformar os nossos costumes, os nossos hábitos, que vão, nesse caso específico, eu não estou nem falando de impacto ambiental, que a gente sabe que o impacto ambiental com a produção de produtos de origem animal é terrível, é avassalador. A questão da nossa saúde, os benefícios que uma alimentação à base de vegetais pode trazer para nós. E claro, para os animais, que são explorados de uma forma cada vez mais intensa, mais cruel e de números cada vez maiores. Então, essa é uma grande oportunidade, não da gente procurar culpados, mas sim de a gente utilizar a nossa visão, o nosso senso crítico e promover as mudanças tanto no nosso dia a dia quanto em toda a nossa sociedade. É isso aí, fica então o convite para que cada um de nós repense e reflita a respeito dessas questões. Antes de eu terminar, quero convidar você, toda segunda-feira na Rádio 89 FM, eu apresento o quadro Zona V, às 22h30, um quadro sobre veganismo, numa das rádios líderes de audiência em São Paulo. É isso aí, gente. Obrigado. O Momento Veg volta em breve.